Comecei no teatro com 42 anos de idade, né? Quer dizer, então, eu já tinha uma vida de história muito grande, né? Então, quando eu comecei no teatro, que eu resolvi fazer disso a profissão... Isso que tu tá dizendo é o Guri de Uruguaiana. É o teatro, né? Tá. É o humorista, ir pro teatro. Sim, porque o Em Guri de 2001... era 2001, um dos personagens. Em 2001 eu resolvi ir pro teatro. Quando eu me dei conta que eu tinha vários personagens, tinha o baiano, tinha o mágico, eu fazia a mágica para encantar as crianças. No restaurante. No restaurante, depois na fotografia. Então eu tinha muita habilidade para mágica. Eu comecei a ensaiar, comecei a fazer coisas, né? E aí eu criei um personagem que era o Sergei Baitabichovsky. Ele era castelhano e tal, falava meio enrolado. Era meio uma mistura de Walter Mercado, aquela coisa assim, meio Calbi Peixoto, sei lá, era uma mistura. E aí, mas era muito engraçado, é só pastelão, só mágica, assim, que o adulto ri pela besteira, entendeu? Sim, então, afetadíssimo, né? Então, e ele tinha um texto muito legal. E aí, então, tinha o baiano, tinha o mágico, tinha um gaúcho, que era o gaúcho. E o gaúcho começou num esquete sobre uma história que fazia uma paródia da música O Guri, que é um clássico da música gaúcha, né? Uma música muito... as pessoas ficam muito sensíveis com essa música, né? E é uma música muito uruguaianense, os autores são uruguaianenses, o cantor César Passarinho uruguaianense, ganhou a Califórnia de Uruguaiana, então é uma música muito uruguaianense. E aí eu fazia uma brincadeira, contava uma história que o guri tinha ido para a Europa, ganhou uma bolsa, quando voltou, não sei o que, era toda uma história muito engraçada. E no final daí eu cantava a paródia, né? Por isso que quando eu fui para o Paulo Borges lá, a gente começou no Bom Dia Rio Grande, quando eu estreei no teatro em 2001, o Paulo Borges tinha aquele quadro do tempo na sexta-feira, fazia lançamento do CD, e fazia aquelas bobagens. E aí eu encontrei o Paulo e disse, olha, cara, eu tô com um show assim, eu tenho vários personagens. Então vai sexta-feira lá e leva esse baiano aí. E aí começou, cada semana eu ia e levava um personagem. E aí começou... Para participar do quadro da previsão do tempo, do Paulo Borges. Aí começou a dar uma visibilidade para os personagens, né? E o Guri de Uruguaiana era um gaúcho, mas eu tinha que dar um nome para ele. E aí o nome, cara, não tem nome, né? Aí o Guri, porque a música é o Guri, que é um termo bem gaúcho também, e de Uruguaiana, porque toda a história dele é com Uruguaiana. Sim. Que depois veio a brincadeira com a versão do canto alegretense, que chama atenção também, porque Uruguaiana e Alegrete existe uma rivalidade, né? Então, quando eu recebi o título de cidadão uruguaianense, do Sanchotene Felice, nós na cerimônia, o Sanchotene era um cara grandão, assim, né? Ele me cutucou e disse assim, Gacha, tu é de Uruguaiana e só fala no Alegrete, só fala no Alegrete. Bravo comigo. Porque eu cantava Alegrete. Porque tu cantava o canto Alegrete. Isso me rendeu também o título de cidadão alegretense. Nossa! Por conta dessa coisa de falar do Alegrete. Essa homenagem. Também recebi, então, o título de cidadão uruguaianense, alegretense, e outra. Depois eu recebi também o título de cidadão cidreirense. Porque eu falo de cidreira. Tu fala de cidreira, sim. Claro. Falo direto de cidreira. Como um símbolo, um emblema do nosso litoral, né? Que o guri só vai pra cidreira, né? Mas é que eu veranei em cidreira. A Silvia Helena veraneou em cidreira. A gente se conhece, a gente conhece todo mundo de cidreira, entendeu? A gente passou a nossa juventude em cidreira. No carnaval de cidreira, essas coisas. Então, cidreira é muito perto, a gente não tá brincando e falando uma outra praia que eu não... Verdade. É verdade, então eu conheço as histórias ali. Tanto é que no livro eu criei uma história, quando a gente foi fazer o livro, que a gente foi pegar os causos do Guri e transformar em livro, junto com a ajuda do Gustavo Cunha, que é um grande escritor, da banda Dublê, o Gugu, que cantava na banda Dublê, grande cantor, e hoje ele é um cara da internet, né? Falando sobre filmes, em um canal maravilhoso. E o Gugu, como jornalista, fez o livro comigo. E aí a gente falou, e o livro ficou pequenininho, né? Precisava botar mais algumas coisas. Daí a gente começou a pegar a história dos convidados que contavam histórias engraçadas. A gente pegou do Neto, uma história do Neto, muito engraçada. Dos convidados de qual? Do show. Do show que tu fazia. O show, os causos do Guri de Uruguaiana, sempre tinha um convidado. E o livro era para ser um livro a gente pegou o livro sobre o show, a gente contou a história do show. Ficou pequeno, eu peguei então a história do Elton, do Neto, do Rui Biriva, do Daniel Torres e botei no livro. E faltava ainda. Então, aí eu criei a história do Licurgo. Por que o Licurgo ficou sem falar? Contei a história, que é muito engraçada. Aí eu criei uma história maluca, né? E contei a história da grande cidreira.
que a Grande Cidreira lá no início, para quem não sabe, ia de Bombinhas a Punta del Este, tudo pertencia à Grande Cidreira. Né? Depois foram se separando. Tá, mas hoje... Depois foi se emancipando. Mas voltando, assim, eu queria entender quando é que o guri se impôs, porque, tinha vários personagens, né? É. Por que ele daí daqui a pouco? Porque hoje a gente só vê o guri. Foi. Ele enterrou, é verdade, isso aí que tu falou. Em 2001 eu estrei Seriamente Cômico, criei um fio condutor junto com o Flávio Bica, o autor de Horizontes, meu amigo do Bailê na Curva, e o Bica, que também tinha cantado no coral comigo, e o Bica daí fez, então, junto comigo, a gente criou um fio condutor que foi o espetáculo Seriamente Cômico, que em cena eu trocava de roupa dos vários personagens, eu ia trocando de roupa, mas contando uma história. E aí era muito legal esse show. Estreou em 2001, só que ao longo do tempo, o personagem do guri começou a ter mais assunto, ter mais, entendeu? Eu percebi que o guri tinha mais futuro. E tinha mais repertório. Tinha mais repertório, né? Falava das coisas. E as pessoas se identificam, né? Esse que é o grande lance, né? E o tema do guri, a pegada do guri de Uruguaiana, eu fico muito feliz com isso, que é levar a tradição gaúcha, né, de uma forma descontraída. E sendo assim, a gente consegue atingir um público muito maior. A gente não pega só aquele gaúcho que já está no meio, que já ouve El Saldanha, que já ouve o César Oliveira. Não, a gente pega criança, a gente pega velho, a gente pega de toda a idade. Sim, pega jovem quem que gosta de não música, vive a tradição tão intensamente. Mas aí vai pro do humor. E estando ali, ele vai ver a dança da chula, ele vai ficar sabendo artistas gaúchos, vai ouvir música gaúcha, vai, entendeu? Indumentária, ele vai tomar um choquezinho ali. Então, por isso que eu acho que a importância do personagem é essa. Por conta disso, eu não posso ficar brincando com o personagem nesses quesitos, né, da tradição e do folclore, né? Brinco, mas dentro do possível, né?